Vidas negras importam. Livre, Cruz e Souza. Livre. Livre. Ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe empresta toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam, que os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor e de todas as suas justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar da universal grandeza, fecunda e arquélicas preguiças. Livre de Cruz de Souza. Salve! Esse é o nosso, nessa temporada, é o nosso primeiro Estante Preta. Estante Preta, ele vem com a intenção, né, de falar sobre essa literatura negra brasileira, sobre autoras e autores negros brasileiros, contemporâneos ou não, precursores, né, e viventes. Né? Essa é a ideia de falar, de mostrar a minha estante preta, de dar essas sugestões de leitura, de confirmar ou de reler essas questões todas e dar, mostrar a nossa estante preta. Por isso eu peço para que todas e todas que estão assistindo, né, avalie esse site, se inscreva no canal, por favor, porque é importante isso, né, que essa estante preta, e nós vamos estar aqui nesses próximos programas falando dessa literatura negro-brasileira. E falando dessa literatura negro-brasileira, não é possível não começar por um outro livro, um outro romance, Úrsula, da escritora maranhense romântica, né, do século XVIII, Maria Firmina dos Reis. Né? E é importante e interessante falar sobre Úrsula, e que peço para que todas e todos leiam, se não, né, se já leiam, leiam outra vez Úrsula. Né? Esse livro tem vários parâmetros, né? Ele é um paradigma. É um primeiro, com certeza, um dos primeiros livros escrito por uma mulher negra latino-americana. É um dos primeiros livros que foi publicado, né, em 1859, e a Maria Firmina dos Reis usou um pseudônimo como uma maranhense, onde personagens negros e negras são importantes na história, que fazem evoluir a história, né? E que trazem demonstram toda a dignidade desse povo negro que foi sequestrado, né, das Áfricas. E é importante falar que eles conduzem a história, eles modificam as histórias. Eles são, nesse livro, protagonistas. Venham, entendam, né? Apreciem esse livro, é muito importante, ele está sendo muito publicado e muito bem discutido em vários lugares, né? Ele polemiza a tese qual fala do, não é, o romance negro, né? Pela primeira vez na nossa literatura. Lembro que esse romance foi publicado no Maranhão em 1859. Um outro livro importante, que é interessante, lendo na continuidade, é um livro feito, né, saído pela Malé Firmina, da Bárbara Simões. Firmina é uma narrativa híbrida que, né, que você pode ler como história, um romance, e é muito interessante você perceber nesse livro, nesse romance da Bárbara Simões, todas as camadas que é a Maria Firmina. Maria Firmina foi uma professora, era uma negra professora, reconta toda essa história e traz todo esse período, né, que essa professora, essa negra, se faz protagonista da sua vida, como, né, faz em todas as suas ações,
né? E aí é interessante uma das críticas que fala que ao retratar os dilemas e conflitos internos vividos pela protagonista, uma jovem professora negra engajada na luta abolicionista, que se apaixona por um deputado branco, defensor da manutenção do sistema escravagista. Então ela faz todas essas situações, né? Então vale a pena ler e discutir, trazer, né? Vamos conversar sobre Maria Firmina com todos e todas, né? Pra gente. Uma segunda, nesse momento, nessa estreia desse nossa estante preta, né? É aquela orientação. Leia tudo sobre Luiz Gama. Luiz Gama, como Maria Firmina, leia tudo sobre Maria Firmina, Luiz Gama. Ele tem uma vasta ah, literatura falando sobre ele, dizendo sobre ele, desde os romances, a biografia, essas outras possibilidades de leitura. Mas esse livro, Lições da Resistência, organizado pela Lígia Fonseca Ferreira, ele traz artigos do Luiz Gama que foram publicados nos jornais de São Paulo e Rio. Bom, não falei nada diferente, né, do que vocês estão conseguindo ler, mas é interessante porque nos outros escritos a gente sempre tem um autor, uma ideia mediana essa fala do Luiz Gama. Lendo os artigos dele, nós conseguimos pelo menos entender e imaginar como é essa fala do Luiz Gama, como ele encadeia essa figura do Luiz Gama que merece filme, livro ser cantado em prosa, em versos, né? Ser trazido, né? Ser bem escurecido, porque ele foi apagado, que traz toda essa discussão do que é essa trajetória desse negro que foi escravizado, nasceu livre, foi escravizado e conseguiu reconquistar sua liberdade. E nesse processo de reconquista da sua liberdade, trabalha com o apoio de muitos, mas liderando para a liberdade de muitos, 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 muitos negros e negras foram escravizados. Luiz Gama é um paradigma até agora. Então é isso. Lições de Resistência, organizado pela professora Lígia Fonseca Ferreira. Para não dizer que não falamos de poesias, né? Interessante esse primeiro livro, né? Do poeta Cruz de Souza, outro negro, né? Nascido na antiga Desterro, atual Florianópolis, né? Com toda uma potência, com toda uma força na escrita, e e que foi, né? Como todos os outros, né? Muito, muito embranquecido, né? A sua literatura, suas falas foram muito, muito embranquecidas, né? Ele, né, nasceu livre, né, de pais que foram escravizados e com o apoio de fazendeiros, né, de patrões, conseguiu estudar, se formou em direito, passou num concurso para delegado, não foi aceito. A cidade escorraçou, foi para teve que ir para outro lugar e escreveu muito potente. Cruz de Souza é, com certeza, o maior poeta simbolista das Américas, quiçá do mundo, com uma escrita potente. Nos bancos escolares, muitas vezes, falam que ele tinha complexo de cor, que ele tinha vergonha de ser negro. Hoje, em estudos e em trabalho, temos percebido que Cruz de Souza tinha uma ação, uma prática abolicionista muito forte. Como jornalista também que ele trabalhou, apoiou vários jornais abolicionistas, escreveu com pseudônimos. E analisando a sua poesia, sua prosa, seus escritos, nós vemos todo o engajamento. Um engajamento possível, né?
em séculos onde negro, preto eram sinônimos de escravo, de escravizado, de servo. Cruz de Souza é um poeta que devemos ler novamente, com um olhar bem escurecido. Cruz de Souza, né? E aí nesse momento nosso aqui no Brocais, né? Nesse momento na Estante Preta nós indicamos o Brocais. Um outro escritor também importante para que a gente fale é Lima Barreto, né? Lima Barreto, autor de romance, contos, crônicas memoráveis, com publicado atualmente, tanto é, foi publicado esse ano também pela editora Desconcerto, aí vai uma dica. É interessante colocar esse como Lima Barreto. Ele, como muitos escritores, como muitos de nós, negros e negras, sempre quis ser escritor. E trabalhamos para ser escritores. Peculiaridades, ele fundou várias academias de escrita, mas nunca fez parte, foi preterido. A vida, a obra de Lima Barreto, ela tem que ser novamente olhada com muito carinho, com muita perspicácia, com muita fineza, porque é muito potente. E principalmente esse primeiro livro, Recordações do Escrivã, Isaías Caminha, conta dessa uma trajetória desse personagem, né? Negro, mulato, e todas as suas dificuldades e vicissitudes. Aí essa é uma dica. E aí, para quem não leu, né? Isaías caminha é um mulato, né? E aí retrata a sua vida mundana no Rio de Janeiro. Ele é nascido no interior do estado. Em certa ocasião, ele lê um artigo de jornal contendo ofensas às pessoas de sua raça, negra, e resolve partir para estudar na capital. Sua intenção era combater esse tipo de postura. Traz consigo uma carta de recomendação dirigida a um certo deputado, mas não consegue acesso a ele. Atribui, né, escura, né, claramente essa dificuldade à sua condição racial. Ele recebe dinheiro da mãe, que acrescenta os seus rendimentos, escrevendo trabalhos universitários para os amigos e amigas. Aproveita, né, de um contato casual que ele tem com um jornalista, né, e consegue um convite para trabalhar na redação do jornal naquele momento, chamado O Globo. Isso é apenas uma introdução, um leve petisco desse livro importante do Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E tem outros, o homem que chamava Valava Javanês, Clara dos Anjos, vários livros de crônicas importantes para se ler de Lima Barreto. Leia Lima Barreto. Né? Voltando um pouco né, para o sul, vamos falar de Antonieta de Barros, jornalista negra, deputada, cronista, que tem esse livro Farrapo de Ideias, onde ela reúne, né, também com Maria Firmina dos Reis, ela publicou esse livro com o pseudônimo Maria da Ilha, Florianópolis, né, caso eu não tenha dito. Ela traz esse olhar sobre as pessoas, sobre o ser negro, sobre como se portar. É interessante, né? Perceber como essas mulheres negras, e Antonieta de Barros é um paradigma, como Luciane de Abreu e outras que veremos, é um paradigma dessa força, dessa. Não daquele estereótipo da mulher guerreira, não, longe disso, mas de uma mulher que faz, que estuda, que modifica seu estado, né? Estudando.
E uma das características muito importantes, né, foi uma das primeiras deputadas constituintes, né, e ela trabalhou para o Dia do Professor, 15 de outubro, né. E é interessante uma da fala do que é o Farrapo de Ideias, segundo a autora, né, ela dá explicação, né, do prefácio, né, da primeira edição. A razão deste livro é simples, muito simples. É a razão de ser de sua existência. É muito interessante esse olhar da Maria, né, da Maria da Ilha, né, de Antonieta de Barros, Farrapo de Ideias. Além de ser autora, Antonieta de Barros também, né, pelas linhas, pelas mãos da Eliane de Bus, ela também é um personagem, né, de um livro infanto-juvenil, Antonieta. Então é muito interessante procurar, olhar e ver todas essas questões onde pode ter esses livros. E aí vamos fechar com esse livro da professora Ruth Guimarães, Água Funda. É interessante. Água Funda ele foi publicado em 1946, um mês antes, um mês depois, né, do livro do Guimarães Rosa. É interessante olhar na Água Funda, é um romance ambientado na fazenda Olhos d'Água, um lugar entre o sul de Minas e a posição do Vale do Paraíba. E né, a narrativa desse livro tem duas camadas, carregadas de drama. Começa por conhecer os primeiros, né, proprietários dessa fazenda, né, e vai traçando toda essa ação, todo esse período escravocrata dessa fazenda, até de repente dar um salto, e essa narrativa vai até começo do século XX. Vários personagens muito interessantes, mas principalmente você poder ouvir e falar, né, da fala desse nosso caipira. Ruth Guimarães, uma professora muito importante, como Maria Firmina dos Reis, folclorista, né, que escreveu muito, diz muito, e também foi jornalista, professora, né, peças de teatro, fez de tudo um pouco, como nós, escritores negros, temos que fazer. Bom, que também está no ar, é o nosso primeiro programa. E já antecipando, eu peço desculpa por alguns engasgos, por algumas repetições de palavras, né? Por alguma coisa. Estamos aprendendo. E é importante, nesse momento, falar da importância da literatura negro-brasileira. Ela, como, né, todos os braços pretos e negros, fizemos o Brasil, fazemos o Brasil. Dentre os autores negros brasileiros, há, para a nossa literatura, diversos escritores que são paradigmas. Eu peço desculpas, né? Problema da produção. Estamos aprendendo ainda, mas vai ao ar assim mesmo, né? Estamos aprendendo, estamos fazendo junto. Então é esse momento. É o nosso primeiro programa. Bom lá, bora lá, vamos continuar com essa estante preta. E aí é isso. Falarmos de Carolina de Jesus.
Em breve terá um Estante Preta só para Carolina de Jesus, mas nesse começo vamos falar de 2, 3 livros, né, sobre Carolina de Jesus. Eu vou e volto. Um livro importante para começar a entender Carolina de Jesus é esse livro, nessa biografia, uma biografia de Tom Farias. Muito importante. Nessa biografia, Tom Farias ele não só fala sobre Carolina de Jesus, mas ele fala de onde Carolina de Jesus veio, quem foram seus ancestrais, né, seu avô, sua fala. Nesse livro, Tom Faria é muito incisivo e muito potente na sua escrita, e ele não só discute essa questão da literatura da Carolina de Jesus, mas fala da formação dessa língua brasileira, desse preto português que a gente fala hoje, que nós damos um ritmo a essa questão toda. Então é importante ler esse livro, Carolina de Jesus, uma biografia de Tom Farias. Antes ou depois e durante, leia Quarto de Despejo, junto com o Diário de Bitita, para você perceber que Carolina de Jesus não é e nunca foi uma escritora de um livro só. Sim, sua primeira publicação foi Quarto de Despejo, porém ela já tinha publicado várias situações, vários textos em vários jornais dessa região de São Paulo, Rio de Janeiro. E ainda hoje, espero que breve, há muitas e muitas publicações da Carolina de Jesus. Ela, como Lima Barreto, sempre quis ser escritora, sempre quis escrever. Né? E é importante como ela é paradigma, né? E a partir desse lançamento estrondoso que foi o Quarto Despejo, que é Quarto Despejo, estamos aqui podendo falar de literatura negro-brasileira. Ela veio, depois de muitos que a gente falou antes, mas ela também deu-nos uma qualidade nessa nossa literatura negra brasileira. Importante, então. Quarto de Despejo, Diário de Bitita e antes ou depois, como quiser, Carolina, uma biografia. E aí uma das consequências importantes, né, e é consequência, Cadernos Negros. Cadernos Negros é uma publicação desde 1978 que todo ano publica ou poesia ou prosa. Cadernos Negros é o portal negro onde nos traz várias escritoras e escritores negros brasileiros importantes. Onde muitos de nós foi sua primeira publicação e aí foi o início de várias escritas potentes. Falar dos escritores Cadernos Negros é pedir para esquecer de muitos escritores de Cadernos Negros. E aí, conforme for aparecendo, a gente vai falando, escrevia no Cadernos Negros. Mas Cadernos Negros é uma publicação muito potente que foi. Existiram outros, né, antes, depois, mas esse Cadernos Negros é uma publicação mais duradoura. É o paradigma de várias publicações, de vários coletivos literários. E dele nascem outros coletivos literários. E ele continua fazendo, continua publicando, continua fazendo, continua nos dando orgulho. Né? É uma potência. Né? Apareceu um pouco tempo depois da morte de Carolina de Jesus por alguns escritores que queriam, né, mostrar, trazer à luz, escurecer seus escritos. Por isso chamado Cadernos Negros, que como nas escritas de Carolina, ela tinha seus cadernos. Muitas mulheres, muitos homens tiveram esses cadernos, né, seus diários negros depois. Cadernos Negros. Prestem atenção, vão lá, peguem qualquer um e leiam todos e todas. Muito importante. E aí, o que é interessante da gente poder conversar agora é sobre o que,
O que nos traz, né, nesse momento agora, a gente conversar dos livros que nos são importantes, nos livros que nos ajudam na nossa formação, né? No livro Tornar-se Negro, da psiquiatra Neuza Santos, ela nos traz, e isso é importante para todos os negros e negras, uma série de reflexões sobre os fatores das neuroses e outras doenças psíquicas ocasionadas às pessoas negras no Brasil, em decorrência daquelas necessidades tristes, né, de se ajustar, de se comportar, de se conformar, né, de se ajustar a padrões estéticos europeus, né, comportamentos e histórias do mundo branco. Ela fala do racismo na formação, como ele é prejudicial na formação, na subjetividade de pessoas negras do Brasil. É muito interessante que esse livro, né, foi lançado em 1983. E é necessário a gente debruçar. Como na literatura, na ficção, a gente se vê também em algumas doenças, dificuldades, é importante a gente se rever. Tornar-se negro, Neuza Santos Souza. Uma outra questão que é também extremamente importante, né, trazer nesse momento, nesse nosso primeira estante preta, é o quilombismo do Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, negro de Franca, pensador, filósofo, professor, diretor, escritor, produziu muitas reflexões, como essas reflexões psiquiátricas, essas reflexões do coletivo. E o quilombismo é interessante, dessa nossa importância, né? Dessa importância desse trabalho coletivo que nós, negros e negras, temos que fazer. Nós, negros e negras, temos que atuar. Que é importante. Quem trabalha, quem faz nesse coletivo, que tem todas as dificuldades de trabalho coletivos, né? Por sermos negros, somos diferentes. Por sermos negras, temos necessidades diferentes. Viemos de histórias diferentes, mas muitas. Mas é interessante que, olhando essas histórias diferentes, a gente muitas vezes a gente percebe quão parecidas são nossas histórias. E aí o quilombismo, né, que, que ele traz, né, que ele fala, né, ele trabalha essa resposta ao racismo institucionalizado. O quilombismo propõe soluções, antecipa temas e abre novos horizontes. Escurece os caminhos. Abdias é Ogum que abre os caminhos com Exu, que vai com sua espada, né, sinalizando e sabendo que nós não, por não estarmos na frente, não é que nós não lideremos, nós lideramos. As nossas lideranças são muitas fortes. E o quilombismo é muito interessante. Esse livro me emociona. O quilombismo de Abdias do Nascimento. Ponça Vicêncio de Conceição Evaristo. É interessante falar, Conceição Evaristo também publicou nos Cadernos Negros, né? E em esse livro, como toda a obra da Conceição Evaristo, e eu tive o prazer de conversar com ela no canal Nota de Escurecimento, que, né, voltará em breve.
O Ponce é uma narrativa não linear marcada por cortes temporais, em que o passado e o presente se misturam, e que é um dos exemplos da nossa formação. A nossa formação como negro, como um grupo de negros, ele mescla isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que vislumbrar, tem que ver, tem que perceber esses caminhos escurecidos como por Abdias, a gente tem que fazer esse resgate nosso do passado, né? Perceber que muitas ações nossas não foram inéditas, já fizeram antes. Que nada impede de fazermos outra vez, mas que já foi feito antes. E Pôncia Vicêncio, ele traz isso com uma sensibilidade, com uma delicadeza, com uma emoção ímpar. Pôncia Vicêncio, Conceição Evaristo, é outro livro da nossa estante preta. Eu sempre uso esse momento do que, né, para dar um respiro, né, para perceber que a gente está aqui, está fazendo, está contribuindo nessa história toda. E pedir para vocês assim, escrevam também as críticas, por favor, é o nosso primeiro programa. Temos onde melhorar, vamos melhorar, por favor, né? Também dê dicas de livros, né? Não queremos ser o bastante e nem seremos os bastante. Mas se você, né, que está nos assistindo tiver uma dica de um outro livro, de outros livros que a gente possa abordar, de outros escritores, por favor, venham, falem, tragam aqui, deixem nos comentários, por favor. Esse é o primeiro. Teremos outros. Sendo possível, assine nosso canal. Vamos lá? Quando me descobri negra, esse livro é muito interessante, porque traz essa discussão e a Bianca é muito interessante dela mostrar toda essa trajetória, né, de uma pessoa negra que numa prática se percebe, né, que o ser negro é também muito mais do que a cor da pele, que é também uma postura, que é também um religar com aquele passado, religar com as Áfricas, religar com as outras terras nossas, de entender como nós estamos, que eu só estou aqui porque muita gente já traçou, né, fez um caminho para mim. E perceber que eu também, estando aqui, traço, né, bato a terra, como diz ele, bato a terra para muitos que virão atrás de mim. É interessante, uma parte do livro que fala e que eu sempre achei interessante foi isso. Tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes eu era morena. Quando me descobri negra, de Bianca Santana. Leiam, comentem, trazem aqui. Vamos conversar sobre isso. Cidade de Deus, eu acho, eu tenho certeza. Não, eu não acho, não. Eu acho que eu tenho certeza. Não acho que Cidade de Deus foi um dos últimos grandes romances da literatura negra brasileira e da literatura nacional. Não é porque virou filme, mas é porque traz uma camada, traz uma história forte, traz histórias de nossos povos, nosso povo negro em algum lugar. Tá ambientada no Rio de Janeiro, tá ambientada numa época, tem algumas características, mas não difere muito nos sentimentos, na construção dos personagens, de várias histórias tidas lá no interior, né? Na periferia de Porto Alegre, ou de Fortaleza, ou de São Paulo. Cidade de Deus, de Paulo Lins. É muito interessante. Quem não sabe, né? É uma obra que mostra as transformações de um conjunto habitacional do mesmo nome, Cidade de Deus, que cresce de forma desordenada, como várias áreas do Brasil, e que traz todas as suas camadas.
divididas em tempos, com cortes muito interessantes, com uma escrita muito gostosa, muito poderosa de se ler. Cidade de Deus de Paulo Lins. É mais uma dica, né, do nosso Estante Preta. Um outro livro aí que é assim, quem gosta dessa ação de investigação, de você descobrir, de uma investigação que tem toda a nossa literatura, O Crime do Caso Valongo, da Eliana Alves Cruz, é muito poderoso. É muito gostoso de se ler. Né? É o segundo romance dela, né? Que conta que no tempo de Dom João VI, o corpo de um próspero negociante da região do Valongo é achado numa ruela carioca. A partir daí, a história desenvolve pistas que vão sendo deixadas e a narrativa ela é construída, ela circula naquela encruzilhada entre história e ficção. Né? O que acontece é muito mais do que isso, né? Do que uma, uma ficção ou você fazer uma história. Ele é narrado a partir de dois personagens, né? O livreiro mestiço, Nuno de Alcântara, Moutinho, e uma moçambicana escravizada, Moama. Ele apresenta um relato poderoso, isso. E poderoso é todos esses livros, poderosa é toda essa literatura negra brasileira que a gente está falando e vai falar mais pra gente por aqui. Crime do caso Valongo. Vamos lá. E agora vamos para o teatro de uma peça do amigo Fausto Antônio, que ele retrata, ele reconta, né? E nesse livro, Arthur Bispo do Rosário Rei e outras peças do teatro negro brasileiro, Fausto Antônio ele traz, ele nos dá essa possibilidade que como Abdias do Nascimento utilizou o teatro negro para contar essa história, para fazer o teatro e montou, né, o Teatro Experimental Negro no Rio de Janeiro. O Fausto, com essa sua dramaturgia, ele conta essa história do negro. Ele conta essas histórias do negro a partir dessa peça do Arthur Bispo do Rosário e outros trabalhos, né? É muito interessante, vale a pena ler, vale a pena ouvir, vale a pena montar, caso tenhamos interesses. Vamos lá. Boa caminhada, Fausto. Continuando, também um outro um outro farol dessa nossa literatura, Oswaldo de Camargo. Então, essa história ela vagueia pela memória, né? Pela memória do autor, né? Que fala de um personagem Deodato que vive um dilema para encontrar sua identidade negra no período de pós-abolição, no início do século XX. É interessante como essa nossa literatura ela precisa, ela fala sobre isso. E ela conta com uma sutileza, diz o que é ser negro, do que é você se descobrir. Então, você se descobrir, porque uma questão da negritude não é só porque muitos de nós nascemos negros, outros se descobrem negros, outros se tornam negro. Mas todos nós temos um caminho de se manter negro. Porque o que tem de possibilidades, de situações, de solicitações para a gente embranquecer um pouquinho, amorenar-se, não é fácil. Não é fácil. Então, tudo isso também, se manter negro, é uma luta. E essa nossa literatura e essa nossa estante de hoje, ela faz nos lembrar, né? Nos traz elementos para a gente se manter negro um pouco mais.
até achar o quilombo, até ter o quilombismo. Um outro livro também de um paradigma, Ney Lopes, Rio Negros 50. E é uma história, parte de uma ficção, não, parte de uma situação real, né? O goleiro Barbosa ter defendendo o gol do Brasil no Maracanã, ele toma um 2-1. E é uma lenda que o lateral, que um uruguaio deu um tapa num lateral esquerdo, no lateral negro, e que começa uma morte no Rio de Janeiro, né? Que acusando esse lateral. E nisso o Ney faz um panorama desses anos 50, desses anos de modificação, dessa década de modificação importante. E como estava a situação do negro, da negra, nesse momento do Rio de Janeiro. É interessante, é aquela questão, para nos mantermos negros, a gente tem que saber por onde outros negros andaram. Bom, estamos agora quase no final, estamos terminando. Agradeço a todas e todos. Semana que vem, nesse mesmo horário, né, vai ter o nosso primeiro. E se você está assistindo fora né, das nossas cestas, assina o canal. Dá uma lida lá no Notas de Escurecimento. Tivemos entrevistas muito interessantes. Tivemos várias quizumbas, lançamentos, conversas. Aprender muito, emocionante. Assistam Notas de Escurecimento. Abraço. Obrigado. Mas estamos ainda. Tem mais algumas dicas ainda de livro dessas estantes pretas nesse nosso primeiro programa. Falar dos nossos poetas, né? Dessas nossas ações. Esse Paulo Colina, Poesia Reunida, editado pela Eunice de Souza e Marciano Ventura, com a apresentação do Oswaldo de Camargo, ele traz uma reedição do trabalho poético desse autor, desse poeta, dessa escrita negras que é importante. Ler para sangrar o coração, ler para fazer sorrir a alma. Paulo Coelho, Colina, Poesia Reunida. Não dá para não falar desse livro, Um Defeito de Cor, essa obra potente, que homenageia Luísa Malim, Luiz Gama, todas as negras e negros que foram sequestrados das Áfricas e puderam voltar. Puderam estar aqui, puderam falar, puderam bater a terra para a gente poder caminhar. Defeitos de Cor, Ana Maria Gonçalves. Vamos lá. Leiam autores negros. Né? Terminando essa Poemas Reunidos, Não Pararei de Gritar, de Carlos de Assunção. Esse poderoso escritor que todo dia escreve, quando o poeta acorda, que é uma boa conversa, tem boas histórias, tem bons olhares e tem umas escritas que nos emocionam muito. Muitos negros e negras que escreveram, que nos antecederam, estão sendo republicados. Isso é muito importante mesmo. Estante Preta. Esse foi o nosso primeiro Estante Preta. Com alguns tropeços, com algumas repetições, mas com a sua assistência, com a sua gentileza. Muito obrigado. Vamos lá. Vidas negras importam.